início, né, da disciplina de hidráulica. Mas um problema clássico, que todos os livros de equações diferenciais aparecem, é o problema do crescimento exponencial. Então, nós temos aqui um probleminha, né, que diz assim: é sabido, ao longo do tempo, o aumento da taxa de mudança da população de sociedades humanas, espécies, animais, insetos e colônias de bactérias é proporcional ao número da população. Então, aqui ele me deu já uma regra, já me deu uma equaçãozinha diferencial. Aí alguém vai dizer assim, mas aonde não está na... Aqui, ó. Qual a palavra mágica? Taxa proporcional ao número da população. Isso aqui, gente, é um modelo que funciona naquelas. Quando eu digo funciona naquelas, porque ele é um modelo simplesinho. Para ele funcionar melhor, a gente tem que ter outros modelos, uns modelos mais robustos, né? Tipo o professor Álvaro Krüger aqui, ele usa uns modelos que, né, bem mais robustos, né? Com mais equações diferenciais, com mais variáveis. Então, esse aqui é o modelo para início de conversa. Né? Nós não vamos ir para aqueles porque é o nosso foco, né? Mas vamos dar uma olhadinha no começo de conversa. Então, a gente vai chamar de N a população no instante t, N de t, e aí ele pede, obtenha a equação diferencial que descreve a mudança da população com o tempo e discuta tal solução. Tá. Vamos ver o seguinte. Ali eu grifei, né, o aumento da taxa de mudança da população é proporcional ao número da população. Isto é, está em vermelho, escreve a minha equação diferencial. Tcharam! Ali. E aí vem a... Então, que sinal horroroso é esse? Esse sinal corresponde ao proporcional. É a proporcionalidade. Ele está dizendo que a taxa de mudança da população é proporcional ao tamanho da população. Certo? Então, para eu sair daquele sinalzinho proporcional para uma igualdade, eu vou ter que usar o artifício de um K. O K é a minha constante de proporcionalidade. Tá? Então, por exemplo, na física, só para a gente ter uma discussãozinha básica, por exemplo, eu posso dizer que a minha força, o módulo da força resultante, por exemplo, ele é proporcional ao módulo da aceleração. Né? MA. Estou com outra fórmula na cabeça. Então, quem é a minha constante de proporcionalidade? Constante de proporcionalidade é a massa. Tá? Então, nós temos uma proporcionalidade. E essa proporcionalidade vai ser garantida por uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, nós vamos descobrir ela ao longo do problema. E aí entra um detalhe, essa constante proporcionalidade ela é característica do problema. Ou seja, o problema X é aquela constante. Eu não posso usar essa constante no outro problema, porque ela vai ser outra constante em outro problema. Certo? Tipo aquelas coisas que vocês têm lá na engenharia. Para o material tal, temos que usar tal constante. Uma coisa. Bom. Então, a constante de proporcionalidade. Aqui está a equação diferencial descrita, né, com a sua condição. Qual é a condição que ele está dando? A condição, né, é essa aqui. Assuma que a população num tempo igual a zero é n0. Então, no tempo igual a zero, ela é n0. E aqui esse igual a zero é uma referência. Por exemplo, se meu t é igual a zero, pode ter sido semana passada. Né? Por exemplo, eu quero... É um exercício até que eu deixei para vocês, né? Saber, nós chegamos a 300 mil mortos por Covid. Quanto tempo nós vamos demorar para ter 400 mil mortos por Covid? Dá para modelar uma estimativa a partir de um modelinho bem basiquinho como esse. Então, eu considerei como tempo zero, chegou a 200 mil. Porque de 200 mil para 300 mil nós tivemos um pico exponencial. Então,
realmente, como nós tivemos um comportamento claramente exponencial, considerei o tempo zero quando foi 200 mil. Então, é uma referência, certo? Então, um tempo igual a zero, e zero é 200 mil, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Temos aqui a equação diferencial. Como resolver essa equação diferencial? Dá para resolver sem colocar números, sem colocar... Ah, dá para fazer tudo. Bom, vamos lá. Eu vou pegar minha equação diferencial. E o que acontece aqui? Né? Repara o seguinte, eu tenho dn dt igual a kn. Então, o n, aqui do meu lado direito, ele passou dividindo para o outro lado. E aí ficou k vezes dt. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma separação de variável. E aí cheguei aqui, dn sobre n igual a k dt. Isso aqui, nós podemos resolver, a gente vai resolver só uma vez. Claro que depois eu vou resolver sempre, vou estar resolvendo de novo, né? Mas vai chegar a um resultado fixo e aquele resultado a gente vai usar sempre. Né? Mas cada vez eu também vou resolver para não ter dúvida. Então, como é que a gente resolve essa equação diferencial? Integra dos dois lados, né? Integrei do meu lado direito e do meu lado esquerdo. O k é uma constante, proporcionalidade, então a constante sai para fora da integral. Então ficou logaritmo de n, e aqui eu não usei o módulo, por quê? Porque n é uma população. População, não tenho menos 2 indivíduos, eu tenho, né, um número positivo. Aí eu fiquei, né, com n de n igual a kt mais c. Então, aqui nós vamos usar as propriedades dos logs aos montes. Então, o que acontece? Tendo em vista a definição do logaritmo, né, o que eu sei? Eu sei que ln de x, ln é igual a x, então nx é igual a n. Isso aqui nós já vimos, né? Então, se eu quero que saia o ln, né, nós vamos aplicar a definição do logaritmo. Então, tudo isso aqui virou um expoente. Desta maneira, né, agora, aplicando então a propriedade da potenciação, eu tenho uma soma, então eu vou ter um produto, né, eu tenho uma soma no expoente, eu vou ter um produto. E agora fazendo na C igual a Q, né, eu usei Q de constante. Né? Por que eu não usei o K? Porque eu já tenho um K aqui, né? Na verdade, eu usei o K, só que depois, quando eu terminei o slide, eu vi outro K. Não é? Então, eu disse que E na C é igual a Q. E aí, então, chegamos a isso. Esse resultado aqui, aquele problema, nós vamos usar ele para todos esses probleminhas que nós temos. Não vamos, podemos integrar sempre, podemos, mas a integração já está feita. Tá? Bom, então essa aqui é a minha solução geral. Né? Essa é a minha solução geral. E nessa solução geral aqui, o que nós temos? Nós vamos calcular, vamos aplicar a condição inicial. E nessa condição inicial, né, diz que o n0 é igual a 1 n0. Então, o que eu tenho? Dessa maneira, eu vou determinar a constante de integração Q. Tá? Então, quando eu aplico a condição inicial, eu determino a constante de integração. Então, n igual a n0 quando t é igual a 0. Substituo, coloco n0 no lugar do n e 0 no lugar do t. Vou concluir que meu n0 certo? Porque n a 0 é 1, q vezes 1. Então, n0 é igual a q. Desta maneira, né, esta aqui é a minha solução particular. Então, essa solução particular aqui, onde o k é uma constante de integração. E essa constante de integração, melhor, esse k é uma constante de proporcionalidade. E ela é específica. Ou seja, ela é do problema. Cada problema é um problema. Né? Então, nós vamos, ao longo do problema, temos que determinar ela. Então, aqui nós vimos de forma geral como tratar de problemas de população, onde eu tenho uma taxa proporcional ao tamanho da população. A taxa de crescimento da população é proporcional ao tamanho da população. A resolução do problema geral é esse.
Agora vamos pegar um problema, um probleminha de livro de equações. Aqueles bem clássicos. Então, eu tenho numa cultura, né, de bactérias, né, eu tenho N0 bactérias. Eu comecei a contar, tinha N0 bactérias. Quantas essas bactérias? Não importa. Pode ser, sei lá, 10 milhões. Pode ser o número de matrícula de algum aluno. Não interessa. Chamei de N0. Uma hora depois, ou seja, igual a 1, né, o número de bactérias é 1,5 do número que tinha uma hora atrás. Ou seja, as bactérias se multiplicaram. Tá? Então, eu tenho 1,5 bactérias agora. Quase dobraram. Aí ele diz o seguinte: se a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias, ou seja, ele repetiu aquela mesma ladainha no problema anterior. Então, a taxa é proporcional ao número de bactérias. Então, ele está dizendo que dN dt é igual a Kn. Determinar o tempo necessário para que o número de bactérias triplique. Vamos abrir esse problema. O que eu deixei em vermelho? A equação diferencial. Então, em vermelho, a equação diferencial. Ali. Essa equação diferencial está em vermelho e é aquela mesma anterior. Então, o que eu vou resolver com isso? Bom, eu vou deixar em azul. Há inicialmente N0 bactérias. Então, eu estou dizendo que a minha condição inicial é essa. N0 igual a N0. O problema disse. O que ele colocou em verde? Em uma cultura, né? Ou seja, tem uma cultura de bactérias. Uma hora depois, né? Eu demorei uma hora, o número de bactérias é 3 meios do número anterior. Então, o que ele colocou em verde é uma característica dessa cultura de bactérias. Por isso que eu grifei cultura ali também. Nessa cultura de bactérias, isso é uma característica. Certo? Sei lá, a bactéria, né, qualquer aí, a característica dela é que em uma hora, né, ela se reproduza dessa forma. Então, isso é característico. E esse ponto característico da cultura de bactérias vai determinar a constante integração, a constante K depois. Tá? Então, eu já escrevo isso. Característica da população. N de 1, ou seja, N1, N no tempo 1, ou seja, uma hora depois, é 3 meios de N0. Então, eu só equacionei o que está escrito no problema. Então, é uma equação diferencial. Para trabalhar com a solução particular, eu tenho que descobrir a solução geral. Então, passo o N para um lado, passo o dt para o outro, integro. Mesma ladaia. Estão vendo que é a mesma coisa, né? Integrei. Agora, aplico propriedade do logaritmo, propriedade da potência, cheguei no mesmo modelo. Eu já fui rapidinho aqui. Cheguei no mesmo modelo, mesma coisa. Integrar, a resolução é a mesma. Então, o foco em N igual a Q, E na... Beleza. Então, se o N é zero, né? Se o N é zero, o N no tempo zero é N0, então nós vimos também anteriormente que esse N de T é N0. Né? O meu Q é igual a N0, então fica N0, E na KT. Então, esse é o meu modelo geral. Ali. Certo? É um modelo que nós não precisaríamos nem ter feito a integração. Já poderíamos ter pego isso para começar o problema. Nem vista que eu já resolvi a integração geral lá. Fiz lá todo uma vez. Agora pego esse problema. É só isso aí para resolver o problema. Ok. Então, agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a característica da população. A característica da população diz o seguinte. No tempo 1, meu N é 3 meios de N0. Eu vou colocar no lugar do 1, no lugar do N0, melhor, no lugar do N de T, eu vou colocar 3 meios de N. Aí, o que eu faço com esse N aqui? Esse N passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 3 meios de N dividido por N. Né?
que eu faço com esse N0? Né? N0 que divide N0 vai ser 1. Então, sobrou 3 meios na K. Posso descobrir quanto vale o K? Posso. Como? Vimos na pré-aula. Como é que eu faço isso? Logs. Né? Então, como é que nós vimos lá na pré-aula? Então, isso aqui. Então, eu tenho na K igual a 3 meios. Então, o que eu fiz lá? Eu disse, então eu faço Ln de N na K igual ao Ln de 3 meios. Então, o K é um expoente, então ele vem para fora. Ln de E igual ao Ln de 3 meios. Quanto é que é o Ln de E? Você vai lá na calculadora e digita. O Ln de E é igual a 1. E agora que você digitou na calculadora e descobriu que o Ln de E é igual a 1, você vai pegar esse número e vai guardar aqui para não precisar gastar essa pilha, porque Ln de E é igual a 1. Vai acabar. Então, K vezes 1, K, sobramos Ln de 3 meios. E aí eu pego a calculadora e descubro quanto é o Ln de 3 meios. Show de bola. Então, mais uma vez, justificando por que o senhor pediu para a gente assistir um vídeo de logaritmos. Bom, então tá. Então já descobrimos o que com isso? Descobrimos quanto vale o K. O K vale 0,4 e mais uns quebrados. Então, no lugar do K, eu vou colocar 0,4 e mais uns quebrados. Tá ali, ó. Então, preparamos o nosso modelo. Já descobrimos quem é o K. Agora estamos prontos para responder a pergunta do problema. Qual é a pergunta do problema? Então, volto ao problema e vou perguntar o problema. Problema, o que tu quer que eu te responda? Aí o problema vai dizer para mim. O objetivo é determinar o tempo necessário para que o número de bactérias triplique. Tá? É problema de respondeu. Esse é meu problema. Usando aquela equação ali, a função, eu vou poder fazer isso. Ele quer saber o objetivo dele é T. Tá? O objetivo dele é saber esse T aqui. Quando? Ou seja, ele quer um N, quando o meu N de T for 3 vezes o N de 0. Né? Então, ele quer descobrir qual é o T quando o N é 3N0. Então, nós já temos a nossa equação, né? Eu vou colocar no lugar do N 3N0. Tá? E aí, o que aconteceu? O meu N0, que está do meu lado direito, passa dividido. E nós temos uma equação exponencial simplesinha, né? E aí, de novo, nós vamos cair no problema de resolver exponenciais, né? Trabalhar com a equação exponencial. Então, eu tenho que na 0,454 t igual a 3. Né? Então, se eu faço o ln de na 0,4054 t igual ao ln de 3, aplico o ln dos dois lados, o que vai me acontecer? Eu vou ficar com, vou botar aqui do lado de cá, 0,454t igual ao ln de 3. Tá? Deixa eu ver aqui na minha calculadora, ln de 3, 1,09. 1,09. Então, portanto, o meu T, né? Meu T ficou 1,09 dividido por 40,54. Tá? Então, o que ficou? Aí alguém vai dizer, mas o que aconteceu com o E? De novo, aquela velha historinha, né? Eu tenho 0,4054T, que
é meu expoente. Ele vai para frente do logaritmo, né? Ele é uma potência. Propriedade das potências do logaritmo. Vezes o logaritmo de e, né? Ou seja, isso aqui foi aqui para frente. Vezes ln de e igual a ln de 3. Então, isso aqui pela calculadora, isso aqui é, né? Então, por isso que ficou isso aqui. Certo? Bom, pessoal. Então era isso aqui. Beleza. Então, né? Tarará, definição de logaritmo, aplica os logaritmos dos dois lados. Aqui é aquilo que eu estava explicando anteriormente, né? Da propriedade do logaritmo. Eu chego e a resposta é 2,7 horas.